Fala pessoal, bem-vindos ao Esporte Goiás. Hoje, dando a sequência nas entrevistas especiais com os representantes dos nossos clubes do Campeonato Maranhense Série A de 2022, vamos estar conversando com os representantes do Tum Tum. Tum Tum, que com menos de um ano de existência fez já história no nosso futebol, além de conseguir um acesso à elite do futebol, também conseguiu uma vaga na Copa do Brasil, desbancando o todo-poderoso Juventude na sua própria casa. Assim, é muita história para pouco menos de um ano de existência e, claro, vamos conversar com quem está à frente desse projeto, com quem comanda esse projeto e saber principalmente não só o que aconteceu, mas também o que está por vir em 2022. Aqui comigo no estúdio, um bom dia muito especial para o Chiquinho, que é o presidente, e também o Marcos Vinícius, que é o diretor de futebol. Bom dia, Gadense, bom dia. E olha só, a título de passagem, vieram de Tum Tum direto aqui para o estúdio, estão vindo de viagem, uma estrada longa, é muito longe mesmo, Tum Tum, ou é só o pessoal que fala que é longe? É um pouco longe, fica na região central do Maranhão, né, mas fica aproximadamente 370 quilômetros de distância da capital. Vamos começar falando do início do projeto, né? O Tum Tum é relativamente novo, tem menos de um ano de existência. E, presidente Chiquinho, como é que surgiu esse projeto, esse convite, essa iniciativa? Como é que surgiu a ideia do Tum Tum Futebol Clube? O projeto surgiu através do prefeito, o Fernando Pessoa, que sempre teve como essa ideia de fundar um time quando assumisse a prefeitura. E nos colocou à frente, juntamente com o Marcos. E a gente tentou desenvolver um projeto da melhor forma, como você pode ver, alcançamos êxito, que foi, primeiramente, ganhar a vaga para a Copa FMF e, consequentemente, participar dela e chegar ao título. Inclusive, parabéns pelo título, que é um título de muita expressão, mas antes disso teve a segundinha do estadual. Como é que foi a montagem desse elenco? Como é que foi estar participando oficialmente de uma competição no seu primeiro ano de existência? Gaudêncio, o trabalho, ele desde o início foi muito pautado em organização, em planejamento, né? E o planejamento desde o início, ele foi um planejamento já pensando grande, né? Pensando grande. Desde a captação do treinador, nós saímos estudando as opções que tínhamos no mercado, vendo aquela que se encaixava melhor no nosso perfil de trabalho. E chegamos ao treinador Danilo, né, que de certa forma foi uma grande escolha da nossa parte, um excelente profissional. Ali foi um casamento que deu certo, sem né? dúvida, Entre o né? e o técnico Danilo Brito. Casou a questão de postura, de ideia de trabalho, e naquela oportunidade, quando ele foi contratado, nós fizemos um planejamento para a Série B e naquele momento a gente já pensava na FMF. Inclusive, por exemplo, do time titular, que foi campeão da Copa FMF, 8 eram titulares no jogo do acesso. Então, o planejamento foi muito coeso, muito acertado, e fizemos uma boa captação e por conta desse bom planejamento, nós conseguimos os nossos objetivos. Agora, assim, é uma conversa aberta, né, sobre os times, a gente está tendo com os outros times também, representantes. Assim, é um time do interior do estado, então, naturalmente, já existem dificuldades, até mesmo, não só financeiras, mas também de locomoção, não é tão perto um local do outro. Por exemplo, o Tum Tum agora no Campeonato Maranhense vai vir jogar aqui em São Luís, então, assim, tem um certo translado, tem uma certa logística, né? Como é que funcionou? Eu acredito que a Prefeitura de Tum Tum apoiou bastante o projeto, porque senão talvez não tivesse tanto êxito, né? Porque a gente que trabalha com futebol, mesmo na parte de comunicação aqui como jornalista, o que a gente mais relata, inclusive de presidentes de clubes da Série A, como o Moto, Sampaio, é a falta de incentivo financeiro. Tem que ter, futebol tem que ter dinheiro, infelizmente, senão não consegue contratar um técnico interessante, um jogador interessante, sabe? Assim, tem que ter o staff interessante. Como é que foi essa parceria com a prefeitura? O presidente Chiquinho já falou que foi a própria iniciativa do prefeito, né, ao fazer o convite, então ele já estava convicto no projeto Tum Tum. Pela própria fala do presidente, né, já deu para entender. É uma iniciativa do prefeito. E eu costumo dizer por onde eu passo, que eu desconheço, a nível de Maranhão, um prefeito que apoia tanto o esporte como o Fernando Pessoa. E ele apoia inúmeras atividades esportivas no município, a nível de estado, até nacional. E com o futebol não foi diferente. Ele tem nos dado total apoio, né?
tem dado umas condições de trabalho que não se vê em qualquer clube. Eu costumo dizer que a estrutura que é oferecida no Tum-Tum é uma estrutura de time grande, né? Casa confortável, bem equipada, com ar-condicionado, alimentação boa, transporte bom, hotel bom. As viagens são sempre com pelo menos um dia de antecedência para ter o tempo de descanso. E geralmente a gente fica sempre nos melhores hotéis nas cidades que a gente viaja sempre nos melhores ônibus. Então isso tem sido possibilitado pelo grande apoio que o prefeito tem nos dado até o momento. Sem dúvida nenhuma, sem o apoio que ele dá ao clube, o clube não chegaria até onde chegou até o momento. Porque tem gente que acha que o futebol é apenas quando o juiz apita dentro das 4 linhas. O que acontece antes de entrar em campo ou antes de chegar em campo impacta tanto quanto impacta o desempenho dentro de campo. Então, assim, ter um conforto, um descanso interessante, uma alimentação balanceada, uma alimentação para atleta é totalmente diferente de uma alimentação que eu tenho ou que você tem, que nós não somos mais atletas, né? Mas, assim, uma alimentação para atleta é totalmente diferenciada e tem que ter esse apoio no extracampo. Sem dúvidas. E o apoio é grande, né? E assim, eu acredito que o diferencial no Tum-Tum, até o momento, tem sido esse apoio que tem sido dado pelo prefeito Fernando Pessoa e o tratamento que é dado, tanto à comissão quanto aos atletas. Lá a gente procura tratar todo mundo como seres humanos, olhar o lado de cada um, valorizando, porque nós acreditamos que o profissional valorizado, ele se sente mais motivado a desenvolver da melhor forma o trabalho. E é isso que tem acontecido no Tum-Tum. Dificilmente você vai encontrar algum atleta ou alguém da comissão insatisfeito com uma situação ou com outra. Porque todos os problemas que vão aparecendo, a gente prontamente está à disposição para resolver, né? Tanto eu quanto o Chiquinho, o secretário Valber também, que é uma pessoa que apoia bastante, a SECOM, né? Através do nosso diretor de marketing, o Amils. Então nós temos uma equipe muito forte que está sempre à disposição para ajudar no que é necessário. E lá a gente costuma dizer que a atleta só tem problemas, sofre necessidade de comissão também, se não nos comunicar, porque sempre que há problemas a gente está sempre de prontidão a resolver para que as coisas aconteçam da melhor forma. Essa não vai ser a primeira vez, há algumas semanas já vem tecendo elogios para a comunicação do Tum-Tum, e o Amilson está aqui, que é o assessor de comunicação do Tum-Tum, porque assim, é um trabalho muito bom, de qualidade de imagem, qualidade de som, a direção que tem, a preocupação que tem com o que é produzido do time. Inclusive, a entrevista que fizeram com o próprio técnico Danilo Brito pós-título, né, ali em cima de uma sacada, ficou muito interessante, mostrando a cidade. Parabéns mais uma vez a toda a comunicação do Tum-Tum. Presidente Chiquinho, acaba-se a segundinha do estadual e aí se tem o projeto da Copa FMF. Conseguiu-se a vaga para a competição. Como é que funcionou esse projeto para pensar nessa competição? O projeto foi desenvolvido em conjunto. A gente aqui, mais o Marcos é quem toma a frente em contratações. Só que a gente sempre fica se comunicando. Chiquinho, vou trazer esse atleta, esse ou aquele, e a gente chegou a uma conclusão que vai chegar e vai nos ajudar. E assim fomos seguindo e alcançamos o objetivo que era chegar ao título. Marcos, a Copa FMF é de um nível técnico muito maior do que a segundinha do estadual, porque tu tem times ali que estão na Série A da Elite, como o próprio Juventude, o próprio IAP. Então, assim, é um nível técnico muito maior. Você conversou com a gente aqui no início que 8 dos titulares permaneceram para a Copa FMF. Isso é manter uma base interessante e a comissão técnica também permanecer e renovar e acreditar cada vez mais na comissão técnica também é um passo importante. Então, assim, o projeto para a Copa FMF foi o mesmo, de pé no chão, montar um time coeso e que a gente não vá fazer, meter os pés pelas mãos, trazendo jogadores, às vezes, muito maior do que o teto salarial do clube? Olha, como foi dito anteriormente, nós fizemos um planejamento, né? Sentamos, fizemos um planejamento, a gente tem um teto salarial, tem uma base de folha, a gente não mete os pés pelas mãos, né? E dentro daquilo que nos é permitido, nós procuramos melhores nomes, né? Tinha 8 titulares, mas do elenco que terminou a Série B, nós tínhamos 18 atletas. 18 atletas que vieram da Série B para a Copa FMF. Então, nós já tínhamos, de certa forma, uma vantagem,
ou o time está um pouco mais entrosado e ter um pouco mais de tempo. Vimos as necessidades, sentamos junto com o presidente, com a comissão técnica, vimos quais eram as necessidades e fomos no mercado procurar as peças pontuais para poder somar ao grupo. E de fato as peças que vieram, a grande maioria foram importantíssimos, todos foram, né? Mas alguns mais, e 3 foram titulares e inclusive foram destaques no clube. E isso é graças a um planejamento que foi feito desde o início, né? Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem as dificuldades da Copa FMF, né? Qual foi o jogo mais difícil? Se foi a final, a semifinal, as quartas de final, enfim. Qual foi o jogo mais difícil para o time? E também a projeção para 2022, porque ano que vem é campeonato na Série A e diferente dos anos anteriores, será em turno e retorno. Estamos de volta com a entrevista com os representantes do Tuntum, não só o presidente Chiquinho, mas também o Marcos Vinícius, que é o diretor de futebol responsável ali por montar o elenco e que deu certo, né? Foi campeão da Copa FMF. Pessoal, e falando em Copa FMF, sempre tem aquela resenha, né? Qual foi o jogo mais difícil? O que aconteceu de mais inusitado nessa campanha da Copa FMF? De mais inusitado aconteceu no jogo de estreia. No jogo de estreia, no nosso ônibus, né? Nosso ônibus que a gente estava inaugurando na primeira viagem. Nós fomos para o jogo contra o Cordino e o carro deu problema, né? Esqueceram de fazer a vistoria necessária, o carro deu problema e no pós-jogo nós tivemos que fretar um ônibus para voltar, né? Nossa. E isso foi o que aconteceu de mais inusitado durante essa campanha nossa na FMF. Mas qual foi o jogo que vocês acharam mais difícil? Foi realmente na final? Ou teve algum outro jogo que vocês falaram assim, nossa, esse jogo foi muito difícil? Olha, todos os jogos, todos os adversários foram muito complicados, né? Os adversários sempre trouxeram muita dificuldade para nós. E assim, nós tínhamos a confiança do planejamento que chegaríamos à final e que teríamos grandes chances de ser campeões pelo trabalho que vinha sendo feito, por todo o trabalho, por todo o planejamento. Mas, sem dúvida nenhuma, né, o jogo mais difícil foi o primeiro jogo da semifinal. Foi um jogo bastante complicado. Contra o IAP lá contra o IAP em Tuntum, nós sofremos bastante. Ao nosso ver, inclusive, a gente questionou diante da federação. Houve uma falha lá, a gente sabe que todos nós somos falhos, cometemos erros. Lá no pós-jogo mesmo a gente conversou com a arbitragem, houve uma falha grotesca lá, né? Mas são coisas que acontecem, né? Anulou um gol. Só para exemplificar aqui, a gente repercutiu aqui no esporte também, um gol mal anulado, a gente também comentou isso, a gente estava com o Tadeu Nunes aqui, que é o nosso comentarista de esporte, mal anulado, o Vagalume sai muito atrás da jogada. Exato. E consegue chegar e finalizar e marcar o gol, né? Aí eu estava até conversando aqui com o presidente Guilherme Freitas do IAP, né? Ele também teceu muitas, né, reclamações sobre a partida lá, uma expulsão que na visão dele não era para ser expulso, um gol também mal anulado. Então assim, foi reclamação para os dois lados. Foi. No geral, eu realmente imagino que tenha sido um jogo muito complicado para os dois times, mas para o Tuntum, por estar em casa. E realmente o gol estar mal anulado, né? Ter sido mal anulado foi mais complicado. Sem dúvida nenhuma. E além do gol, teve um pênalti claro, né? Teve um pênalti claro onde o nosso atacante, na oportunidade, o Mateuzinho, ele se antecipou ao goleiro, tirou a bola do goleiro e o goleiro não encontrou a bola, só encontrou o corpo dele, né? Então seria um pênalti, um gol, né? E saímos, ao nosso ver, bastante prejudicados naquela oportunidade. Até porque o Tuntum decidiu a vaga no estádio Nilzinho Santos, na casa do adversário. E assim, um jogo, para dizer o mínimo, tenso, né? Porque o gol saiu aos 47 minutos ali do segundo tempo. Sem dúvida. E assim, na minha análise, na nossa análise, nós somos superiores nos dois jogos, né? Nos dois jogos, tínhamos condições de ganhar os dois jogos, tivemos um maior volume de jogo. Eu acredito que dentro de casa, dentro da nossa casa, o IAP até jogou um pouco melhor, mas no Nilzinho Santos nós tivemos maiores oportunidades, maior controle de jogo. E acredito que merecemos chegar à final, né? Porque realmente, vocês forem olhar os números, melhor defesa, melhor ataque, melhor pontuação. Então, na estatística, o nosso time foi superior a todas as demais em quase todos os números, né? Aí, só para a gente finalizar o assunto Copa FMF, campeão da Copa FMF, conseguiu levantar o primeiro título da história recente do Tuntum. A escolha da vaga é a Copa do Brasil,
por motivos óbvios, né? A cota financeira é mais ou menos R$600 mil, que com certeza vai ajudar muito o clube. Não só pela cota, né? Mas é importante também, mas fazer parte do planejamento, né? Como somos uma equipe muito nova, temos apenas 6 meses e aconteceu tudo de forma muito rápida, né? Muito rápida, acesso, aí veio o título da Copa FMF, então nós precisávamos desse respiro financeiro até para montar uma equipe mais forte para disputar o estadual e quem sabe através do estadual conseguir a vaga no brasileiro, né? Aí agora a gente vem para a temporada 2022, né? Finalizando, e assim, o Campeonato Maranhense desse ano de 2022 está sendo cotado como uma competição do nível técnico maior do que todos os outros anos, porque a gente tem o Sampaio Corrêa na Série B que manteve a base do seu time, então ele já vai começar valendo na competição. Diferente dos outros anos, o Sampaio Corrêa, ele montava um time para o Campeonato Maranhense, depois desmontava e montava um para a sequência das suas competições nacionais. Esse ano, o presidente Sérgio Frota já oficializou, não à toa, renovou uma boa parte da base do que estava jogando no Brasileiro da Série B, vai começar de verdade. O time que estiver no Campeonato Maranhense é o time que vai estar no Brasileiro. O Motoclube, talvez menos favorito esse ano, pelas reformulações que vem montando, o elenco ainda está um tanto aqui incerto, mas tem novamente o IAP, tem novamente o Juventude Samas, e aí vem a pergunta, né, para vocês, esse ano é turno e retorno. E o Tum Tum caiu no grupo teoricamente mais fácil, porque não está no grupo do Sampaio, do Juventude Samas, mas tem o Motoclube que tem muita tradição e tem que ser respeitado também. Como é que vocês veem nessa competição de 2022? Olha, o nosso planejamento é para chegar forte no estadual, né? Chegar forte e estamos com um planejamento para reforçar bem. Já temos 5 contratações pontuais que já foram feitas, nós ainda estamos no mercado para trazer mais. E acredito que com a base que vai ser mantida e com as contratações pontuais que estamos fazendo, vamos chegar forte. E, sinceramente, eu acredito que os dois grupos são fortes, né? Sem dúvida nenhuma, a principal força do estado é o Sampaio, né? No primeiro turno, nós jogaremos dentro da chave, que não teremos o Sampaio como adversário, mas teremos outras 3 equipes bastante fortes também. Mas no segundo turno, teremos o Sampaio pela frente, né? E assim como as outras demais equipes. Mas vamos trabalhar, continuar mantendo os pés no chão, com humildade, trabalhando, sabendo aonde a gente quer chegar, com os pés no chão, e com certeza a gente vai fazer um bom campeonato e a gente espera conseguir os nossos objetivos. Gostaria muito de agradecer a presença aqui, tanto do presidente Chiquinho quanto do Marcos Vinícius. Vieram de Tum Tum diretamente para essa entrevista. Eu me sinto até lisonjeado. Meus telespectadores também devem se sentir da mesma forma. Muito obrigado pelo convite. Eu estou sempre em comunicação com a assessoria de vocês, né? Trocando informações. O Amilson está aqui, prova disso. Então, muito obrigado. Que curtam a cidade. São Luís é uma cidade muito interessante. E boa sorte na temporada que vem. Obrigado. Olha, a gente agradece o convite, foi um prazer enorme estar aqui, né? Sempre que for possível e formos convidados, estaremos à disposição. Então, pessoal, é isso. Hoje nós ficamos por aqui, mas amanhã, com certeza, muito mais entrevistas exclusivas sobre a temporada passada e, principalmente, o que está por vir em 2022.